Vamos falar de Flamengo e Atlético Mineiro que se enfrentam hoje às 19 horas ou melhor, tem o jogo do São Paulo, né? Mas esse jogo entre Flamengo e Galo marcado para as 19 horas lá na Arena do Atlético Mineiro. Quem passar vai receber 4,7 milhões de reais. Para ser exato, 4.740.750 reais de premiação pela vaga nas quartas de final. A bola rola às 19 horas. No jogo de ida, deu Atlético Mineiro, voltou a vencer o Flamengo no confronto direto após 5 partidas. Mauro César, a sua expectativa para o jogo de hoje, o Flamengo que vem oscilando, né? O Flamengo desde a retomada aí do futebol brasileiro, desde a participação na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo que vem oscilando e hoje tem esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Mauro. O Flamengo deve revezar aí o elenco, como vai fazendo o Felipe Luiz, né? A tendência ele fazer pelo menos 4 ou 5 mudanças em relação ao jogo passado. Ele fez 6 em relação de quinta, né, para domingo, quando pegou o Ceará. Quinta enfrentou e perdeu para o Atlético Mineiro. E hoje ele deve mudar o time de novo, né? Os laterais devem mudar, o Alan deve jogar e o Pedro. Pelo menos essas 4 trocas são praticamente certas, né? No mesmo jogo passado foi o Emerson Royal, deve entrar o Varela. Do lado esquerdo jogou o Alexandre, vai ser o Ayrton Lucas ou Vinha. Jogou o Everton Araújo junto com o Jorginho. Jorginho não joga sábado contra o Mirassol, está suspenso, vai jogar hoje. Então, do lado dele, imagino que dessa vez seja o Alan. E na frente, o Pedro vai jogar, certamente. Ele não tem o Luiz Araújo, que ficou no Rio de Janeiro por precaução, né? O Cebolinha está disponível de novo, o Michael ainda não. O Bruno Henrique também foi preservado. Não estão machucados, eles foram tirados com aquela coisa de controle de carga que eles fazem. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique não estão machucados. E o Arrascaeta saiu no intervalo passado, mais por precaução contra o Ceará, mas não sentiu nada grave e vai jogar. E ele não joga contra o Inter, está suspenso. Na outra quarta pela Libertadores. Então eu imagino que ele usa o Arrascaeta dos 2 jogos, depois ele vai descansar uma semana, né? Até o jogo contra o Inter no outro domingo, que talvez ele participe. Eu acho que o Felipe Luiz está fazendo bem esse jogo aí de revezamento dos jogadores. Ele está conseguindo manter um time competitivo nos dois certames, mas não tem jogado bem, né? Não tem jogado bem. Essa é a questão. Acho que hoje ele precisa ter uma carta na manga, uma estratégia diferente, tentar surpreender o Atlético. O Flamengo tem sido um time muito previsível. O Atlético acho que não vai mudar o seu modelo, vai jogar mais defensivamente, embora eu acho que não tão fechado como o Maracanã, até o Cuca, já que estava quase entrando em campo para jogar na defesa, depois que fez 1-0, então, mas a tendência é mudar isso aí, sair um pouco mais para o jogo. Está jogando em casa, né? A torcida vai querer que o time saia para o jogo, mas acho que vai partir de um jogo de deixar a bola com o Flamengo e jogar mais fechado. É o que eu acredito que o Atlético faça. Não acho que o Atlético vá jogar em cima do Flamengo de cara. Pode subir a marcação em alguns momentos, como na jogada do erro que o Flamengo cometeu, que gerou o único gol da partida da semana passada. Enfim, mas eu acho que a maneira como o time do Flamengo jogou no domingo, o segundo tempo contra o Ceará, que foi muito ruim. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo foi péssimo. Acho que aumenta a responsabilidade sobre esse jogo. Porque uma coisa é você falar, não, minha prioridade é o brasileiro, você vai lá, ganha, joga bem, está fazendo aqui o papel. Mas quando você fraqueja aqui, a outra competição acaba ganhando um holofote maior. Né? Porque aí você junta tudo, há uma derrota em casa, um jogo abaixo contra o Ceará, não venceu, e aí você é eliminado depois. Você junta esse combo da semana, é claro que vai ter mais reclamações do que o normal. O próprio Flamengo se meteu nisso, né? E o Atlético, vejamos como é que vai ser, né? Como é que vai se comportar, jogando em casa, piso sintético, né? Também. O Flamengo já ganhou do Palmeiras no piso sintético esse ano, né? Então, eu acho que isso não ajuda, mas também não é um obstáculo maior. É aquilo, né? Assim, se o Flamengo tivesse entrado com um time mistão, reserva, né? Depois poderia até lamentar os pontos que foram perdidos, mas teria ainda essa justificativa. Não, entrei com um time misto aqui, diferente, reserva, bem alternativo e perdi os pontos. Mas como entrou com a força principal e não conseguiu os pontos, aí leva também essa pressão para a Copa, pode levar essa pressão para a Copa do Brasil, né? Porque aí essa semana do Flamengo pode ser assim, ó, não conseguiu os pontos que precisava no Campeonato Brasileiro e também saiu da Copa do Brasil. Então, do que adiantou priorizar uma competição ou priorizar outra? Acompanhei nas últimas horas, Mauro, você trouxe a informação de que o Boto teve uma conversa com o Felipe Luiz justamente para falar, né, que o Flamengo tem, pelo menos nos últimos jogos, o Flamengo tem apresentado menos e tem entregado menos do que aquilo que pode entregar. E o Felipe Luiz... É uma conversa, né? A questão assim, eles conversam sobre isso. Acho que esse que é o ponto. O Flamengo contratou um diretor técnico, um diretor esportivo, um diretor de futebol, aliás, com um viés técnico. Ele foi treinador, ele foi scout. Então, ao contrário do Marcos Braz, que é mais, assim,
Eu gosto do Marcos Braz, qual é o papel dele? É um cara que contrata, é um cara mais gestor de grupo, mais boleirão, né? Que lida com o jogador, fica ali parando nos egos aqui, ali, é o estilo dele. O Alexandre Matos não é diferente disso, né? A diferença é que o Alexandre Matos é um cara remunerado, o Braz era um funcionário, era um vice-presidente eletivo, né? Então, não tinha salário. O Anderson Barros já é um outro perfil, mas também é a mesma coisa. Aí convive com o jogador, conversa, vai cobrar do cara da logística, tomar decisões do dia a dia, tem uma série de atribuições, né? E contrata. O Boto, ele veio com outro perfil. É um cara que tenha conhecimento técnico para conversar com o treinador. E é uma conversa profissional, não é uma cobrança, botar o cara na parede, o dedo na cara, falar, tem que mudar. Não é isso, nada disso. Esporro, não é isso. É dialogar, conversar. Pô, isso aqui não funcionou, o que é que você está pensando e tal. E até, se for o caso, cobrar. É o papel dele, gente. Na hierarquia ali do futebol do Flamengo, ele é o chefe do técnico. Tanto que quando foi eleito o BAP, o que foi dito? Que o Boto escolheu permanecer com o Felipe Luiz. Isso foi falado. Ou seja, poderíamos ter trocado o técnico. Eu até acho que se o Felipe... Só acho, tá, gente? Que se o Felipe Luiz não fosse campeão da Copa do Brasil, eu acho que eles iam trazer um técnico novo. Uma pegada mais autoral. Ó. Chegamos e mudamos. Mas o Felipe Luiz ganhou, muito bem ele foi naquele momento. Vai mexer nesse vespeiro? Seria suicídio, né? Imagina até que se o Boto chegou ao Brasil sem a noção, certamente ele foi alertado. Ó, mexer aqui agora, aí venderam essa ideia. Não, nós aprovamos o nome. Aprovaram nada. O Felipe Luiz se impôs como tal, como técnico. Mas é parte das atribuições dele. Eu acho que é importante frisar isso. Que foi o que eu apurei. Eles conversam. E é normal que seja assim. É normal. E eu acho até que para o Felipe é bom. Acho que é melhor para ele, como um jovem treinador, ter um diretor de futebol capaz de discutir questões do campo com ele. Sabe? Porque, na verdade, no futebol brasileiro o que acontece é assim, o diretor é um torcedor, né, o vice-presidente é um torcedor, o presidente é um torcedor, a visão sobre os aspectos mais técnicos e táticos do jogo dessas pessoas não é profunda, em geral não é, salvo exceções. Às vezes o cara, o cartola, acha que entende a beça de futebol, mas não entende com a profundidade necessária. Eu digo dos detalhes mínimos do jogo. E você tem um cara que, pelo menos em tese, tem essa capacidade, eu acho que é bom. É bom. Até para troca de ideia, e a cobrança natural. Eu acho que esse é o pior momento do Felipe Luiz como técnico, porque ele não está encontrando soluções, ele até já... Isso é normal também. O Abel Ferreira passa pelas suas turbulências do Palmeiras e outros técnicos passam. O Jürgen Klopp teve problemas no livro, teve altos e baixos, né? Fez final de Champions, não foi campeão, depois foi, parecia que ia ser campeão inglês, aí não foi, depois foi lá na época da pandemia, depois teve uma queda, a última temporada dele teve uma queda. As coisas acontecem. Guardiola, nessa temporada, não ganhou nada, isso acontece. Então, não é o fim do mundo, não tem que mandar embora, nada disso. Mas acho que está na hora de encontrar soluções. E uma das razões pelas quais eu acho que ele tem tido dificuldade é que ele está muito monotático. O Flamengo joga muito parecido todo o jogo. Aquela circulação de bola dos zagueiros, com os volantes, pouca penetração. E acho que tem que diversificar. Um exemplo hoje. O que faz o Flamengo que faz 1-0? Se faz 1-0, é igual, tá 1-1 no agregado. Ele vai fazer o quê? Ele vai continuar atacando, mas vai atacar com volúpia porque o Atlético de repente sentiu o momento de tentar ampliar? Ok. Vai tentar tirar o Atlético da zona de conforto, que agora não está mais para tirar do seu campo. O que ele vai fazer? Como é que ele vai trabalhar a marcação individual que o Atlético sempre utiliza? E a marcação individual, sempre, do Cuca, com perseguições. Significa que se o Pedro for o centroavante e o Júnior Alonso, digamos, vai marcá-lo, se o Pedro sair para aqui perto da linha lateral, perto da área técnica, ele vai junto. Então você arrasta os jogadores. A marcação individual tem isso. Se você souber manipular o adversário, você coloca onde quer os jogadores. E aí você começa a abrir espaço. Isso é trabalho do técnico. Eu, por exemplo, não gosto de marcação individual. Eu acho assim, funciona às vezes, mas eu acho meio pobre. Sabe? Isso me lembra, até funcionava nos anos 70 às vezes. Vocês não acompanharam isso, evidentemente, pela idade. Mas nos anos 70, talvez o Bruno conheça a história. Tinha um jogador no Botafogo, um volante chamado Edemir Vicente. Esse cara se notabilizou porque teve um Flamengo e Botafogo que ele marcou o Zico. No dia seguinte, nos jornais, a foto era assim, as fotos eram Ademir e Zico, o tempo todo. O Zico fosse do banheiro, a charge no jornal no dia seguinte era o Zico, tipo, o Zico, vou fazer xixi, aí o cara ia junto. Onde ele ia, o Zico... Aí um jogo funcionou. Botafogo ganhou, empatou o jogo, uma coisa assim, e o Zico mal pegou na bola. No confronto seguinte já não funcionou tão bem, porque aí já se discutiu, o Zico fazia o quê? Ele mudava de posição, ele arrastava para o lado, para abrir espaço para outros jogadores. Isso foi em 75, por aí.
Então, você vê uma coisa antiga, estou falando de algo que aconteceu há 50 anos. 50 anos, gente, pô, é muito tempo. Já se fazia esse tipo de coisa. Então, eu acho meio pobre você... eu, se fosse contratar um técnico, não o contrataria por essa razão. Agora, o adversário tem que saber fazer isso. A grande aula que eu vi até hoje, eu sempre recomendo, quem quiser, vai lá no YouTube, está lá o Pedro Bolsas, é um analista português, a análise que ele faz da marcação individual do Grêmio do Renato Portaluppi no Flamengo do Jorge Jesus no 5-0. É muito legal esse vídeo, não sei se vocês conhecem. Ele mostra, nas bolas paradas, como o Jorge Jesus posicionava os jogadores do Grêmio onde ele queria. É muito legal. Ele coloca os jogadores do Flamengo em determinados setores da área. E os do Grêmio vão grudados, né? E aí o que acontece? Sempre tem um espaço onde alguém ataca aquele espaço para finalizar. E aí o jogador que vai fazer a cobrança da falta faz um gesto assim, com o braço, com o outro, né? Aquilo já tudo combinado. E o cara sabe, essa bola é o Bruno Henrique que vai desgarrar e vai atacar aqui esse espaço aqui. A bola vai ali, o Bruno Henrique finaliza. Aí a bola sai. A outra vai no Gabriel. O Gabriel tenta, aí a bola vai para fora. Aí no segundo tempo os 2 gols são assim. Um do Pablo Mari e o outro do Rodrigo Caio. Eles cabeceiam sem sair do chão, livres. Mas você vê assim, claramente como o Jorge Jesus manipulou totalmente a marcação individual do Renato. Os times do Renato só jogam assim também. Marcação individual, direto. Então, eu acho que assim, cabe hoje, se o Cuca trabalha dessa maneira, e é provável que o faça hoje de novo, que é a característica dele, o Felipe Luiz tem que saber fazer isso. Ele estava nesse time. Ele assistiu, ele deve ter aprendido muito, porque o Jorge Jesus ensinou muita coisa. Ele viu que o Jorge Jesus, como preparou, de que maneira. Isso é trabalho do técnico. E eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que esperar sempre e cobrar dos treinadores. Estratégias diferentes, métodos diferentes de trabalho, surpresas para o adversário, isso enriquece o futebol. Então, acho que é o momento do Felipe apresentar. Ele já mostrou versatilidade em outros momentos, mas está numa fase muito preso a uma forma de jogar, que eu acho que complica às vezes, dificulta e acaba empobrecendo o trabalho dele. Mas é uma fase, e essa conversa deles é só um registro, é uma conversa que existe, é importante as pessoas saberem, é profissional. Tanto se fala, quero profissionalismo. O profissionalismo é assim que funciona, né? Ah, mas alguém cobra do Guardiola? É história, né? O Guardiola adquiriu um tamanho no clube que ele trabalha, como o Klopp tinha, como o Wenger tinha, como o Ferguson tinha, né? Como o Simeone tem, né? Muito grande. Quando o técnico, o Felipe Luiz não está nesse tamanho ainda. Se o Felipe Luiz amanhã for um super campeão no Flamengo e tudo, ninguém nem vai discutir mais com ele. Mas você conquista isso. O Abel tem isso no Palmeiras. Ele conquistou isso. São 5 anos de sucesso. Tudo bem, nesse momento não é tanto sucesso. Mas ele tem muito sucesso. Ele está na história do clube. Se o Jorge Jesus ficasse no Flamengo... O Jorge Jesus de 1 ano conquistou isso. Quem quer desafiar o Jorge Jesus aí? O cara chegou, revolucionou tudo. O Felipe não chegou nesse ponto ainda, nem é para se esperar isso. O cara teria 1 ano como treinador, né? Mas... eu acho que o que se espera dos 2 técnicos, né, é que eles tenham... O Cuca conseguiu surpreendê-lo nesses últimos jogos. Até o jogo que perdeu. O Atlético dificultou o Flamengo. E o Atlético contra o Flamengo tem uma mobilização sempre diferente. Não dá para comparar o Atlético que vem aqui jogar com o Palmeiras e jogar com o Flamengo. A mobilização é outra. É só comparável ao jogo com o Cruzeiro. O Renato também tinha no Grêmio, né? O Renato tinha a chave do vestiário, né? Tinha autonomia para decidir o que ele bem entendia. E não sei se ali tinha história global dele como jogador, né? E não sei se tinha ali um diretor no meio, tipo assim, para dar o feedback, que eu acho que é o feedback que passa o diretor de futebol, geralmente é o diretor de futebol que passa esse feedback, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar. O Luxemburgo muitas vezes conquistou isso nos clubes no auge dele. O Muricy no São Paulo também era dentro do campo ele decidia tudo o que ele queria. Tinha o Juvenal ali, que era um presidente bem ativo no dia a dia ali, mas o Muricy no campo ninguém se metia com o que ele escalava, o que ele não escalava. Sim. E como ele armava o time. Bruno Prado, você concorda que é o pior momento aí dessa era Felipe Luiz no Flamengo? Sim, ele está com uma dificuldade. Acho que é um período muito curto, né? O Flamengo ele tem bons jogos também depois da Copa do Mundo, vai pegando como referência. Ele faz um jogo muito bom contra o São Paulo, faz um jogo muito bom em Bragança, contra o Bragantino. Ele tem bons jogos. Em alguns jogos ele tem dificuldade. É uma coisa, acho que até vem um pouquinho de trás às vezes, né? Tem alguns jogos até um pouco antes, em que o Flamengo ele tem aquela pressão muito forte no início dos jogos, principalmente em casa. E se ele faz o gol ali, abre um caminho até para algumas goleadas, como ele conseguiu contra o Juventude, contra o Corinthians, contra o Fortaleza. O Fortaleza nem foi um gol tão cedo, mas contra o Juventude e o Corinthians ele fez o gol cedo e aí foram 2 goleadas. Mas muitas vezes, quando não sai esse gol na pressão inicial, o time sofre, né? O time fica com a bola no campo do adversário, é um espaço curto,
né, meio campo ali, com praticamente todos os jogadores, tanto do Flamengo quanto do adversário, concentrados no mesmo espaço do campo, porque também os zagueiros do Flamengo estão lá na frente, bem adiantados, então está todo o time do Flamengo ali e todo o time adversário. Então, muito jogador num espaço curto. E às vezes o Flamengo tem dificuldade de achar espaços. Isso já aconteceu até nos jogos de Libertadores. O jogo com o Deportivo Táchira, que é um time bem fraco, foi muito isso. E aí também ali tinha um componente emocional, porque o Flamengo, se não vencesse aquele jogo, poderia ser eliminado. Então, também, além dessa parte tática, entrou uma parte emocional. O time começou a se apavorar em certo momento, com a possibilidade de uma eliminação, e acabou depois na bola parada, conseguindo o gol com o Léo Pereira e a vitória e a classificação na Libertadores. Mas já é uma coisa que vem de algum tempo. Tem um desgaste físico também e mental, que eu acho que a maratona de jogos aqui, a gente fala muito da parte física, mas a parte mental também tem um peso. E não tem como você estar 100% mobilizado em todos os jogos. É diferente. Tem jogo que você vai de um jeito, tem jogo que você vai de outro jeito. O Flamengo não teve a paralisação do Mundial, o Flamengo jogou o Mundial. Então, acho que isso também tem um peso, sim. A maratona de jogos também colabora com isso. Mas é um momento que o Felipe ele tem que arrumar alternativas de passar por defesas mais fechadas, principalmente quando não sai o gol cedo. Tem alguma mudança no elenco. O lado direito, que era muito forte com o Gerson e o Wesley, foi desfeito. Então ele também tem um momento também de uma remontagem de um time. Isso também tem um peso aí. Mas vamos ver como ele vai arrumar soluções. E acho que ele vai arrumar. Até agora é pouco tempo como treinador, mas até agora sempre gostei bastante do que o Felipe apresentou nesse tempo dele como técnico. Como disse o Mauro, né, o Flamengo nos últimos jogos, bem imprevisível. Time que tem volume, que troca passes, ronda a área do adversário, mas poderia machucar mais o adversário também no último terço do campo, né? Poderia converter isso em gols, em mais gols também, eu acho, o Flamengo, nessas últimas partidas. Vamos ver mais tarde contra o Galo. Falando ainda desse Flamengo, para a gente poder passar a régua aqui, Flamengo que tem o Pedro como titular no jogo de hoje. As ausências já passamos, né, de Luiz Araújo e Bruno Henrique, mas uma oportunidade para o Pedro hoje mostrar que pode ser esse centroavante titular do time do Flamengo, Mauro. A tendência é ele jogar, né? A tendência é ele estar em campo, porque ele não jogou no final de semana, estava suspenso. Imagino que ele vai jogar hoje. O Arrascaeta deve jogar, e o Arrascaeta não joga contra o Inter na outra quarta-feira no Maracanã pela Libertadores, está suspenso. Então deve ser uma outra oportunidade para o Pedro de fato, né? Eu imagino pelo menos 4 mudanças, que são os 2 laterais, o Alan e o Pedro jogando. Pelo menos esses 4 acho que devem ser modificados. Pode ser que ele guarde o Arrascaeta para o segundo tempo, que ele preserve um pouco mais por uma questão física, né? E tentando fazer o controle aí da minutagem do atleta. O Flamengo tem sido muito dependente do Arrascaeta. O Flamengo tem agora, estava vendo até o Gabriel Paparazzo, deu a informação mais cedo, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem 98 gols marcados, 16 do Arrascaeta. E no Brasileiro são 31, 10 do Arrascaeta. Então, como o Pedro, que é o goleador do time, voltando anda de lesão há muito tempo, ainda nem sempre jogando, teve uma série de questões, até problemas recentes, o Uruguai tem sido o cara que decide os jogos, né, para o Flamengo, tem feito os gols mais importantes. Então, ele fez inclusive no final de semana. Eu imagino que ele jogue também. Eu acho que pelo menos essas 4 mudanças devem acontecer. Aí pode ser que comece o Plata, pode ser que ele não coloque o Plata de saída, pode ser que o Samuel Lino comece ou não, ele pode fazer de repente uma outra mudança no time em relação ao jogo passado, né? Mas pelo menos essas 4 alterações eu acho que ele vai fazer. Eu acho até que ele está trabalhando bem, exceção dos zagueiros. Acho que os zagueiros estão muito sobrecarregados. O Danilo está machucado e não demonstra confiança nos garotos, e hoje ele não vai colocar nenhum dos meninos, nem o João Vitor, nem o Cleiton, nenhum deles vai jogar, duvido. Acho que só vai colocar numa emergência, né? Eu acho que isso também é uma outra questão que me chama a atenção. Ele fala, para mim, para o meu modelo de jogo é muito importante essa última linha. Que eles também constroem o jogo, né? Aliás, o Léo Ortiz é o cara que cria jogadas de perigo. Lá de trás ele arma, lança, faz um monte de coisa. O Léo Pereira também. A jogada, por exemplo, do gol da vitória sobre o Bragantino começa com ele. Ele dá 2 passes, né? Um primeiro para clarear a jogada, o segundo é um passe de 3 dedos no corredor para o Vinha. O Vinha vai levando a bola, dá a bola no Alan, se anda aí para o Wesley marcar o gol da virada. Então, eu entendo isso, mas já está sendo Danilo. Danilo só deve voltar no final do mês. E logo depois tem a data FIFA, né? Começo de setembro. E aí vai ficar sem jogar. Ele precisa, acho que, dar um pouco de cancha para esses meninos aí. Mas não vai ser hoje.